graça e a paz de Cristo esteja em seu coração. É um prazer participar dessa iniciativa do Reino em Pessoa. Espero poder servi-los nesses minutos como instrumento da Trindade através de sua palavra. Meu nome é William Corsino, sou pastor pentecostal e vivo nesse ambiente pentecostal desde a minha pré-adolescência. E sempre foi muito comum nesse meio pentecostal a utilização de alegorias. Não estou fazendo referência ao carnaval. Não me refiro àqueles elementos cenográficos sobre rodas. As alegorias que eu cito são aquelas metáforas ampliadas, as histórias ou interpretações com figuras que representam ideias ou princípios, como por exemplo o conto da cigarra e a formiga, do poeta francês La Fontaine. Vocês estão lembrados? Aquela história da cigarra que vivia cantando enquanto a formiga trabalhava? Então, eu vi muitas histórias bíblicas, mesmo as que não são alegóricas, serem pregadas alegoricamente. E era muito comum surgirem de alguma delas adágios. Um desses adágios que muito ouviu no ambiente pentecostal foi: com Cristo no barco vai tudo bem. Com Cristo no barco vai tudo bem. A história bíblica que dá origem a esse adágio é encontrada nos evangelhos sinóticos. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas relatam a história do dia em que os discípulos foram surpreendidos por um grande temporal, enquanto atravessavam o mar da Galileia. Jesus estava com eles, dormindo, em um convés na parte de trás do barco. E naquele dia grandes ondas se chocaram contra o barco, e os discípulos ficaram desesperados. Eles acordaram Jesus clamando por socorro. Jesus, diante da reação dos discípulos, ele se levanta, não lhes dirige a palavra e vai falar ao vento e ao mar. E imediatamente, ouvindo a voz do Cristo, a tempestade virou brisa e o mar plena calmaria. A alegoria aplicada nesse prolóquio, com Cristo no barco vai tudo bem, é que a figura do barco representa a nossa vida coletiva. E a moral desse adágio seria que, se Jesus está em sua vida, as coisas irão bem. Porém, fica evidente, tanto no texto sagrado quanto na própria vida, que com Cristo no barco haverá intempéries. Teremos dificuldades na vida. E Jesus deixou isso claro em João 16:33. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas. Ou em outra tradução mais comum, no mundo tereis aflição. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sempre haverá momentos de grande temporal. Sempre vamos ter momentos em que as ondas se levantarão. A presença de Cristo no barco não evita os sofrimentos, que são inerentes à condição humana. Entretanto, a presença de Cristo nos assegura que, independentemente do que aconteça, a dor não determinará a nossa história. Cristo no barco não quer dizer ausência de problema, mas a certeza de que nenhum problema será capaz de nos destruir. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele diz que as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Você pode pensar, pastor, mas a sensação que tenho é que Deus me abandonou, que Ele não me ouve, que eu oro e parece que Ele está dormindo. E o relato bíblico conta que Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. O barco estava sendo varrido pelas ondas e os discípulos estavam desesperados. E Jesus dormindo. No auge do problema,
no momento que os discípulos pensaram, é o momento que eu mais preciso de Jesus, Jesus está o quê? Dormindo. Provavelmente o seu sentimento não difere dos discípulos. Talvez, nesse momento, você se identifique mais com os profetas de Baal, que não viam seu clamor respondido, do que com o profeta Elias. Porém, essa sua percepção pode ser anacrônica. Você pode estar discernindo errado esse tempo. No momento do isolamento, do distanciamento de Elias, Deus não estava no fogo, mas na brisa. Você tem que perceber que o sono de Jesus não é descaso, é descanso. Se Deus permitiu a chegada dessa tempestade, é porque Ele acredita que você poderá vencê-la. Muitas vezes o sofrimento que se apresenta não é um retrato do abandono de Deus, mas uma alegoria da visão que Deus tem de você. Ele confia que você irá superar essa dor. Deus acredita que você é maior do que esse sofrimento. E se Deus acredita que você é desse tamanho, acredite em Deus e descanse. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. E o discípulo de Jesus tem como objetivo de vida ser igual ao seu mestre. Devemos imitar a Cristo e não ter as nossas ações, sentimentos, pensamentos determinados pelas circunstâncias. O escritor aos Hebreus deixou para a gente no capítulo 4, versículo 3, a seguinte frase: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Esse texto me faz lembrar da história do dia em que uma pessoa chegou ao pastor Eovaldo Ramos perguntando se ele guardava o sábado. No qual o pastor respondeu que sim, guardava o sábado, porém todos os dias. Porque o sábado, o descanso, não é um dia, mas uma pessoa. Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente o homem. Então precisamos agir como Jesus e não como os discípulos naquele momento. Pois, em contraste com a tranquilidade de Jesus, há o desespero deles, que diante da situação adversa, questionam: por quê? Por que comigo? Parece algo até mesmo egóico. Por que não questionar? Por que não comigo? Por que não comigo? Por acaso você é melhor do que as outras pessoas? O problema é que essas dificuldades geram questionamentos em nós que muitas das vezes, sem perceber, são verdadeiras provocações. Os discípulos, naquele momento, disseram para Jesus: Mestre, não importa que morramos? Quantas das vezes, nos momentos de aflição que nos atinge, nos momentos difíceis das nossas vidas, nós também temos esse questionamento. Dizemos para Jesus: o Senhor não se importa conosco? O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não ama a gente? Eu imagino Jesus dizer: eu troquei uma coroa de glória por uma coroa de espinho, ainda questiona o meu amor? Eu troquei o louvor de miríades angelicais por insultos humanos, dizendo crucifica-o, crucifica-o, e ainda questiona o meu amor? Eu preferi morrer a te deixar no inferno e você ainda duvida do meu amor? O meu amor agora está sendo avaliado pelas circunstâncias. A sua fé está indo ao chão por causa das circunstâncias. Se isso acontece, sua fé está baseada na expectativa e não no caráter de Deus. Sendo assim, o que você tem é crença e não fé. Você é simplesmente um crente e não uma pessoa de fé. Não tem em si a fé cristã. E quando Jesus voltar, ele não vai procurar crenças, mas fé. Lucas 18:8 registra:
quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Existe uma grande confusão hoje entre fé e crença. Confundimos fé com a crença de que Deus vai fazer o que a gente pedir. E isso faz parte do nosso horizonte religioso. E o que ilustra muito isso são frases do tipo: tenha fé que a vaga já é sua. Tenha fé que Deus já abriu a porta. Confundimos fé com o nosso desejo que Deus manipule as coisas em nosso favor. Isso não é fé, é crença. Fé é confiar no caráter de Deus e não em seu poder. Ou seja, fé não é convencer Deus a fazer a minha vontade. É dizer para Deus: seja feita a sua vontade, não importa qual seja ela. Se é tua, Deus, eu sei que será boa, perfeita e agradável. Fé é crer que Deus está cuidando de nós, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Não precisamos de fé para buscar o socorro em Deus, mas a fé é fundamental para nos fazer dormir em meio à tempestade. Se nesses momentos difíceis, nesses momentos de aflição, temos questionamentos a fazer a Deus, Ele também tem questionamentos legítimos a fazer. Marcos capítulo 4, versículo 40, registra o questionamento de Jesus aos seus discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O oposto da fé não é a dúvida, mas o medo. O medo é o obstáculo da fé. O medo nos paralisa, nos deixa estagnados. É admitido aos discípulos de Jesus terem dúvida, mas nunca medo. Porque quem está em barco contigo disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus é o poder, é a autoridade, aquele que tem o domínio sobre todo o universo. Então ele não admite que seus filhos sejam medrosos. E a palavra grega utilizada por Marcos aqui é teiloi, que numa tradução literal seria covarde. O apóstolo João coloca os covardes no mesmo patamar de idólatras e assassinos. Os covardes, ou os tímidos, como em algumas traduções, são as pessoas que perdem o ânimo, que perdem a vontade de lutar, que se desesperam, que se amedrontam, porque elas não confiam em que alguém as possa ajudar. E isso é inadmissível para Jesus, pois se temos uma relação com Ele, essa relação sempre é de confiança, uma relação perfeita de amor. E o texto sagrado diz que no amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos que Ele realmente nos ama. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem um controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Ou como na tradução mais comum, mais conhecida, o amor lança fora todo o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo, ainda em Romanos, diz para a gente, a partir do versículo 31, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não dará todas as outras coisas? O que nos separará do amor de Cristo? Será que as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, perigo ou ameaça de morte são sinônimos da ausência do amor de Deus? Obviamente que não. E o Paulo continua dizendo, e estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembro-me de Paulo, no momento de grande aflição, pedindo para que Deus pudesse tirar, o apóstolo Paulo, pedindo para que Deus pudesse tirar aquele espinho na carne que tanto o afligia. E a resposta de Deus ao apóstolo Paulo foi: o meu filho na cruz do Calvário não é suficiente. A minha graça, Paulo, te basta. A cruz é suficiente. O adágio com Cristo no barco, vai tudo bem, pode não estar totalmente correto. Cristo no barco não evita a tempestade, mas Cristo no barco nos assegura que as águas não nos submergirão. Cristo no barco não significa a ausência do sofrimento, mas Cristo no barco é a certeza de que nenhum sofrimento será capaz de destruir. Que Deus em Cristo vos abençoe, rica e abundantemente.